chamados de incircunciso. Todos os povos da terra eram incircuncisos e gentios, exceto os judeus. Só eles faziam parte da aliança abraâmica. Estranhos ao conceito da promessa. Eles eram estranhos, eles não sabiam da promessa que existia sobre o povo de Israel, porque eles não eram judeus. E eles não faziam parte da aliança messiânica, porque eles não acreditavam na vida após morte. E sem esperança e sem Deus. Significa que a alma não ansiava a vida eterna, e por isso eles estavam sem Deus. Mas nós que adoramos ao Deus verdadeiro, que somos co-herdeiros de Cristo Jesus para a vida eterna, nós temos esperança e estamos com Deus. E é isso que nós precisamos saber para esta aula de hoje. Conclusão: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados em Cristo Jesus e de Israel. Vivíamos alienados, excluídos ao conceito da promessa, desesperados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou o nosso coração, aproximou-nos de Cristo Jesus e de Israel, incluiu-nos na promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Olha, e quão precioso é! Nós também éramos considerados incircuncisos. Nós também éramos perdidos e afastados de Deus. Mas através do Evangelho de Cristo Jesus, passamos a ser chamados de circuncisos, ou seja, uma nova criatura, porque recebemos a Cristo, recebemos as boas novas, o Evangelho de Cristo Jesus, e passamos a desfrutar do direito de sermos filhos de Deus. Esta foi a 6ª aula, a situação dos gentios. Olha, a condição dos gentios sem Deus. Então, todo aquele que está afastado de Cristo Jesus, ele está afastado, ele é morto, morto para Deus e vivo para o mundo. Essa era a situação dos gentios sem Deus, mortos, afastados. Mas, quando eles receberam a palavra da verdade, eles deixaram de ser mortos para Deus e passaram a ser vivos. Mas vivos para Deus e mortos para o mundo, pois não estavam mais sujeitos à morte espiritual, não estavam mais sujeitos à vontade da carne e nem sujeitos à vontade do maligno. Vamos para as perguntas, para fixar um pouco mais. O que era a circuncisão? A circuncisão era uma cirurgia física feita no órgão sexual masculino, aonde era cortado o prepúcio do homem. Qual é o significado religioso da circuncisão? Significa santidade, separação, significa purificação. Na lição, qual a constatação em relação à religiosidade dos gentios? A religiosidade dos gentios eram incapazes de inseri-los na promessa messiânica da salvação. E por que essa religião era incapaz de inseri-los na promessa messiânica? Primeiro, que o único caminho para se alcançar a promessa messiânica é aceitando Cristo como único e verdadeiro Salvador, como Deus e Rei. Segundo, porque a religiosidade dos gentios naquela época, eles criam que não havia vida após morte. Cite os 3 pactos que regiam em torno da promessa do advento do Messias. O primeiro era o pacto abraâmico, da circuncisão no 8º dia de nascido.
O segundo era o pacto mosaico, que era o pacto de Deus para com o povo de Abraão. E esse vai ficar para que, como estudo para os irmãos, o que era o pacto mosaico. Vou dizer para os irmãos que está fixada no livro de Deuteronômio, onde nós vemos as bênçãos e as maldições. As maldições no monte Elba e as bênçãos no monte não me lembro o nome agora, e as bênçãos no monte Gerizim. Maldições no monte Elba e as bênçãos no monte Gerizim. Esta aliança Abraão estava firmada de que se eles obedecessem a Deus em tudo aquilo que Deus havia ordenado, eles seriam a nação mais forte da terra, e que onde eles colocassem a planta dos seus pés, eles seriam abençoados, o seu fruto, a sua plantação, o seu gado, o ventre dos animais, tudo seria abençoado. Isso no monte Gerizim. Mas se eles não obedecessem, eles seriam amaldiçoados. Isso no monte Elba. Tudo aquilo que Deus promete para eles como bênção, se eles não obedecerem, se tornariam maldição. E por isso, esse vai ser o estudo para que os irmãos aprendam um pouco mais sobre bênçãos e maldições. Há uma condição para que esse povo seja o povo mais abençoado da terra. E a última é: qual é o significado da palavra esperança e a relação do seu principal uso? A palavra esperança significa confiança, e nas Escrituras e o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Esperança é a palavra-chave para esse último, porque sem esperança nós não creremos que Cristo Jesus voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que verdadeiramente estão servindo com fé e verdade, com sinceridade de coração, amando a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, perdoando aqueles que vos têm ofendido, para que Deus também perdoe as suas falhas, os seus pecados, os seus deslizes. Então, qual era a condição dos judeus sem Deus? Morte eterna. Mas através do sangue de Cristo Jesus, do evangelho pregado por todos os cantos da terra, eles receberam o direito da salvação eterna, assim como nós também recebemos o direito da salvação eterna. Que a paz do Senhor esteja com todos vós e bons estudos.